Já parou para pensar em como criar uma atração que seja genuína, sem precisar de joguinhos ou de toda aquela ansiedade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na provocação madura. Uma filosofia de comunicação que, olha, pode mudar tudo. A resposta, na verdade, está no método que foca em despertar uma curiosidade autêntica, em vez de ficar o tempo todo buscando a validação de outra pessoa. Pensa nisso como se fosse o exato oposto da ansiedade. É sobre ter ritmo, sabe? Sobre fazer pausas, usar o silêncio para comunicar valor, sem ter que pedir permissão para isso. E essa mentalidade aqui, ela vira o jogo completamente. A dinâmica deixa de ser sobre carência e passa a ser um convite confiante que atrai a outra pessoa de um jeito muito mais natural. Ok? No coração dessa filosofia toda, existe uma distinção que é, bem, crucial. Existem abordagens que criam defesa e outras que, pelo contrário, criam conexão. E é aqui que a coisa fica interessante, sabe? O objetivo não é mais vencer um debate, mas sim criar uma experiência compartilhada. É como se fosse uma dança. Tá, mas como é que isso funciona na prática, né? Bem, tudo se baseia em 3 pilares, que são os guias para qualquer interação. Vamos ver quais são eles. São a presença, que é sobre ter uma postura e uma voz calmas, os limites, que é basicamente saber o que se quer sem precisar ficar se justificando o tempo todo, e a brincadeira, que é usar um humor leve, sabe, para dar o tão certo. Juntos, esses 3 criam um equilíbrio muito poderoso. Beleza, a teoria é ótima. Mas e na vida real? Numa conversa, como isso aparece? Vamos dar uma olhada em alguns cenários bem comuns. Imagina aquela situação clássica em que alguém vira e fala: "Nossa, mas você é sério demais." Em vez de se defender, a resposta mais eficaz é, na verdade, dar uma nova moldura para esse comentário, e com humor. Percebe como isso funciona? É uma resposta que age como um espelho divertido. Em vez de fechar a porta, ela abre uma janela para mais conversa. Certo, outra situação. A pessoa chega com 15 minutos de atraso. Em vez de dar um sermão, a abordagem madura estabelece um limite, mas com um toque de leveza, de humor. Essa atitude é genial porque comunica um padrão, mas com um sorriso. É sobre ir moldando as interações com frases curtas e, claro, um comportamento que esteja alinhado com elas. E quando rola aquele teste com alguém dizendo: "Ah, você deve dizer isso para todo mundo", o segredo é responder com calma, com humor e, principalmente, sem se justificar. O ponto aqui é fundamental. A dignidade não se explica com um manual, ela se demonstra. E é isso que, no fim das contas, reforça o autorrespeito. Mas atenção, o ponto muito importante aqui. Nenhuma dessas abordagens, nenhuma dessas frases funciona de verdade sem um pré-requisito que é fundamental. É que é o seguinte, se por trás de tudo isso não existia uma base sólida, uma vida própria, com interesses, projetos, tudo vira só um teatro, uma performance para conseguir atenção. A coisa toda perde a autenticidade, sabe? Em outras palavras, quando se tem uma vida interessante por si só, a simples presença da pessoa já é o convite. Não precisa forçar nada, não precisa vender nada. E isso nos leva à metáfora final, que é a interação como uma dança. Uma dinâmica de vai e vem, sabe? Guiada sempre pelo respeito mútuo. Essa dança funciona com ritmo. É sobre criar uma alternância entre tensão e relaxamento. É avançar um pouco e logo em seguida dar espaço. Sabe aquele contato visual que dura um segundinho a mais e depois desvia? É isso. É elogiar a identidade da pessoa, não só traços genéricos. É liderar com clareza, mas também saber respeitar um não e honrar um talvez. É essa dinâmica que permite que o desejo respire. E o grande filtro para essa dança é a dignidade. É saber a hora de se afastar do caos, de sair da pista, reforçando aquela mensagem de que a própria paz vem em primeiro lugar. E assim, a gente chega ao objetivo final disso tudo, que a provocação deixe de ser uma técnica para se aplicar e se torne simplesmente uma extensão natural da sua verdade. Quando esse equilíbrio é finalmente alcançado, a atração se torna um caminho de descoberta e não uma armadilha de ego. E para fechar, fica essa reflexão, que é a chave de tudo. A nossa comunicação, ela é um pedido ou ela é um convite? Refletir sobre isso ajuda a gente a perceber se estamos partindo de um lugar de carência ou de um lugar de valor autêntico. E essa escolha, no fundo, faz toda a diferença.